Opa, tudo bem? Aqui é a doutora Kellen Abreu. E eu, resolvi fazer esse vídeo, principalmente por esse momento que a gente passa, e eu acredito que você, empresário, deve estar aí pensando sobre o que fazer na sua empresa, como sobreviver a esse momento. A gente está passando por essa pandemia, né, mundial, chegou no Brasil e já está tomando um grande espaço de todas as cidades. Você já vê pessoas brigando no supermercado, você vê pessoas que não estão levando a sério, então estão na quarentena, mas resolveram ir para a praia. Então, acho que realmente é um momento de seriedade, mas acima de tudo, você como empresário deve estar já se questionando o que vai ser da sua empresa, como que você vai conseguir lidar durante esse período. Porque realmente, se você tem que fechar as portas da sua empresa, se você tem que dispensar seus funcionários para que fiquem em casa, a gente diz que as contas chegam, sempre chegam. Mas eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas, algumas dicas, algumas sugestões, né, já que eu trabalho há bastante tempo com consultoria empresarial, com reestruturação financeira de empresas. Então, é no momento de crise que a gente vê realmente quem é bom de gestão, quem não é, quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver. A questão é que a gente não sabe quanto tempo isso pode levar. E tá cheio de gente aí contando um monte de questão, vai ser coisa de 15 dias, de um mês, de 2 meses, mas a gente não sabe efetivamente. Isso pode levar um mês, pode levar dois, como pode levar um ano. E aí, eu não sou pessimista, mas quando se trata em gestão, eu gosto de ser pessimista para que no final a gente tenha a melhor, a melhor da situação, ok? Então, vou compartilhar aqui, compartilhar minha tela, que nós vamos, deixa eu compartilhar aqui certinho, deixa eu compartilhar a tela para que a gente possa só fechar aqui, ok, opa, compartilhar a tela, tá aqui. Então, eu quero que vocês tenham a seguinte noção, né? Você pode ter sido impactado sendo empresário, você pode ter sido impactado sendo consultor, você pode ter sido impactado seja um funcionário. Todo mundo vai ser impactado. Para alguns pode ser uma oportunidade, para outros pode ser um desespero, mas sempre vale do momento em que de que lado a gente quer ficar. Então, por isso que é importante você realmente respirar fundo. Não adianta, tem que fechar tudo e tem que ficar em casa. Não dá para ficar em casa de braços cruzados. Não dá para ficar em casa assistindo série na TV. Pô, se você é um empresário, você tem que continuar a sua empresa, continuar seu negócio. Se você é um funcionário e às vezes você está em casa, vê como você pode ajudar o seu chefe, né? Ajudar a sua empresa. Ou se numa dessa você foi dispensado por causa da crise, vamos lá, tem que levantar e fazer alguma coisa. E se você é consultor, você está numa grande oportunidade de poder ajudar essas pequenas e médias empresas que são próximas da sua casa, né? Seja através de ajudar presencialmente, até mesmo online. A gente tem ferramentas que podem ser utilizadas para isso. Bom, eu vou, se me deixarem, eu vou ficar aqui falando o dia todo, mas eu tentei separar alguns tópicos, e caso você acredite ou precise de alguma outra questão que eu possa auxiliar, eu vou deixar, você vai poder deixar seu comentário aqui e peça conteúdos que eu vou fazer com o maior prazer. Ok? Então, primeira coisa, quando a gente trabalha, né, em gestão financeira, em gestão das empresas, você tem sempre que pensar nas áreas, né, de despesa, porque a gente diz que a gestão financeira você tem que pensar em duas coisas: você tem que diminuir despesa e aumentar a receita. Se tem esse equilíbrio, ou então que a receita seja superior às suas despesas. Então você tem que pensar nisso como empresário. Mas você também tem que pensar nos seus colaboradores, você tem que pensar nos seus clientes, tá? Então você tem que pensar nessas, podemos dizer aqui, 4 pilares. E se você não consegue sozinho, peça ajuda, peça alguém para lhe auxiliar. Então, quando a gente fala em reduzir despesas, eu vou começar aqui com os parceiros, né? É nessa hora
que você tem que pensar nos seus parceiros. Quem realmente são seus parceiros? Porque é agora que você vai ver a hora da verdade. Quando você está em situação ruim, que você vê quem são seus parceiros. Mas o que você tem que pensar aqui? Você tem que pensar o seguinte, que se você, né, seja empresário, seja um funcionário, você tem um giro, você tem uma reserva. Eu sempre falo, né, você sempre tem que ter do seu faturamento, da sua empresa, uma reserva mensal. O bom é que ela, se ela for dentro das suas, dentro dos percentuais lá de 10%, de 5 a 10%, você tem que ter, para que você tenha aí pelo menos a sua despesa, que seja 6 meses, um ano, guardada, para que nesse momento você não precise passar por esse tipo de problema. Então, se você é essa pessoa, beleza, talvez até esse vídeo tá tranquilo para você, mas pode continuar aqui. Você tem essa reserva, claro, você sempre vai poder reduzir despesas, sempre vai poder aumentar a sua receita. Então, fica aqui comigo que eu acredito que vai valer muito a pena. Se você tem os seus parceiros, é hora de você conversar com eles, né? E que eu chamo aqui parceiros fornecedores. Por quê? Porque você tem que ter a seguinte você tem que ter a seguinte questão. Você vai falar a realidade para todo mundo, né? Ah, você vai dar o calote? Não, você vai conversar e vai explicar a situação. Se você tiver caixa, você vai acertar, mas lembrando de você ter essa reserva. Esses fornecedores, quem que você deve considerar aquilo que o seu negócio ele precisa para continuar, sobreviver, sobreviver, né. Ah, eu sempre falo, né, a gente tem que pagar também o aluguel, é onde fica a nossa empresa, mas geralmente é um dos valores mais alto que você também tem no seu negócio. Então, por que não negociar com o proprietário da sua sala? E aí, você vai mostrar o seu histórico, que você sempre esteve em dia, que aconteceu agora. Por quê? Porque realmente muitas empresas esse valor é um valor alto. Ah, fornecedor de matéria-prima. Bom, esse se você não estiver em dia, ele provavelmente não vai pagar para você. Então, assim, não tem que não tem que dar calote nele, claro, às vezes pedir um prazo maior, se ele tiver condição também de te dar, até porque está todo mundo nesse momento de desespero. Mas são, quando eu falo da sala, é alguém que é um valor alto, talvez é uma pessoa que tenha posses, tenha bens, que pode segurar um período para que a sua empresa continue funcionando e você use esse dinheiro para pagar o funcionário, para pagar determinado fornecedor. Então, negocie. Então, matéria-prima é essencial para o seu negócio, né? Impostos. Saiu na TV, né? Na verdade, foi uma normativa de que o Simples ele foi prorrogado o pagamento, né? O vencimento de abril, referente à competência de março, o pagamento será para outubro, de maio, o pagamento para novembro e de junho, o pagamento para dezembro. Lembrando que o que vence no mês de março, o vencimento no mês de março, esse você tem que, março, você deve pagar, ok? Mas é aquela coisa, né? Talvez vão até me criticar, mas é o seguinte: se tiver feia a coisa, esse você pode segurar esse valor, né? Eu não estou dizendo para você ficar inadimplente, mas se não tiver saída, né, vai, comunique ao contador, veja a possibilidade de parcelamentos mais tarde, porque é aquela situação, você está num momento de crise e você tem que realmente saber exatamente o que você vai fazer, como se você tivesse no deserto, você tivesse um pouco de água, um pouco de comida, você vai ter que realmente fazer só nos momentos que são extremo que você vai utilizar desse recurso. Então, pense nisso, pense em como que você vai gerenciar. E a questão do imposto é aquela coisa, não vai deixar de funcionar a sua empresa se você não pagar o imposto. Ela vai continuar funcionando e você vai continuar tendo um fôlego. Mas, se tiver condição, pague, senão você já sabe que do próximo mês, abril, maio e junho, você não precisa pagar porque os vencimentos já vão para outubro, novembro e dezembro. E aí saiu uma matéria,
né? É louco porque sai um monte de coisa. E saiu uma matéria dos bancos. Tem, claro, tem coisas boas, a parte boa, né, que os bancos, eles anunciaram, né, que vão prorrogar as dívidas, ter horário exclusivo e aumento de limites. Então, eu só quero, né, dar uma dica: não pegue empréstimos. Aproveite que o banco vai, eh, não vai cobrar, já se você tiver um financiamento, se você tiver um parcelamento, você precisa ir nos bancos, nos 4 grandes bancos aqui do Brasil, e os 5, né, e você precisa comunicar e dizer: "Ó, eu gostaria que você prorrogasse a minha parcela". Eles estão fazendo isso, só que não é automático, então lembre-se disso, não é automático, você precisa comunicar ao banco, tá? E também estão disponibilizando créditos com taxas menores, tá? Então, assim, é momento de refletir. Eu prefiro sempre não pegar empréstimo, eu sugiro sempre, melhor você às vezes negociar com o seu fornecedor, falar com ele, do que você pegar empréstimo e virar uma bola de neve e a sua empresa realmente ela ter que fechar e você depois ainda ficar com a dívida que você terá que pagar. Então, só lembre, saiu essa notícia dos bancos, prorrogação de dívidas, aproveite isso e converse com o seu gerente. Você precisa ligar nas agências e dizer: ó, eu gostaria daquele empréstimo que eu peguei aquela parcela, que você prorrogue. Lembrando que só vão aceitar essa prorrogação para aquelas dívidas que estiverem em dia. Não adianta, se você já está devendo lá, negar para prorrogar, ok? Então, dica: não pegue empréstimo, negocie, que é o melhor que você tem a fazer. Bom, então, tudo que você avaliar que não é necessário para o seu negócio continuar, segura. Liga para o fornecedor, liga para os seus verdadeiros parceiros, explica a situação e vamos um ajudar ao outro. Ok. Você precisa reduzir despesa, mas você precisa aumentar a sua receita. Então, e aí você tem que pensar o seguinte, né? Vamos organizar aqui a casa. Então, você precisa o seguinte: se você vai pensar, é possível continuar vendendo? Você tem que pensar o seguinte: a sua empresa, o negócio, é possível continuar vendendo? E a gente tem várias situações, né? Vamos lá, loja de roupas. Loja de roupas é aquela coisa que você, como pessoa física, no momento de crise, você vai pensar: pô, será que eu estou precisando comprar roupa? Então, se você é desse nicho, né? Se você tem uma loja de roupas que está lá pagando aluguel, eu diria você pensar numa fonte alternativa. O que você, a sua empresa poderia fazer, pode até ser outros negócios, mas que você possa trabalhar nesse momento de crise e continuar tendo uma receita, ok? Por isso que eu falo de fontes alternativas de receita. Então, você tem que considerar isso, se é possível continuar vendendo nesse momento, ok? Bom, se é possível continuar vendendo, você tem que avaliar também. Vai fechar as portas, mas tem como entregar? Então, vamos imaginar que você vamos lá, é de uma pizzaria, né? Você vai ter que fechar as portas, mas você vai continuar produzindo as pizzas. Então, você tem que ter um motoboy parceiro, porque de repente esse motoboy também vai querer parar de trabalhar. Então, você não pode deixar isso acontecer. E você tem que ter, acima de tudo, os cuidados. Mostrar ao motoboy cuidados. Você tem que, até vou falar depois quando a gente falar de cliente, mostre para o seu cliente como que você produz, qual o cuidado, porque hoje as pessoas estão com receio, né? Então, assim, o meu marido foi pegar álcool em gel, a moça nem abriu a porta para ele, deixou no hall e ele foi lá pegar. Então, as pessoas também estão com relação à comida, com essa preocupação também. Então, mostre esse cuidado que a sua empresa tem e tenha esse motoboy parceiro para que faça esse tipo de entrega. E se não tiver o motoboy, faça você mesmo e mostre esse cuidado que você tem nesse momento de crise. Ações, né? Então, sim, se você vai fechar as portas, mas tem como entregar, que ações você tem que fazer? Continuar divulgando a sua empresa, continuar mostrando o seu trabalho. Isso é através do Instagram, através de Facebook, WhatsApp, site. Então, tudo isso você pode continuar fazendo e deve fazer, e não custa nada.
você tem grupos da família, vai divulgando, ó, pessoal, a loja continua aberta, nossos serviços continuam, nossos produtos continuam sendo feitos, continuam entregando, é assim, assim, mudou alguma coisa. Então, você precisa deixar isso claro, e você precisa continuar fazendo essas ações para que a receita continue entrando, ok? Então, não esqueça disso. O que as pessoas precisam? Então, se você, imagina que você então não pode continuar vendendo ou diminui muito o movimento porque o seu produto ninguém quer nesse momento. O que você tem que pensar? O empreendedor faz isso, né? O que as pessoas precisam nesse momento? Ah, eu faço uma coisa e ninguém está precisando agora. Então, pense na possibilidade de ofertar algo em que as pessoas estão precisando. Ou seja, produtos de limpeza, higiene, alimentação, público que não pode sair de casa, você pode oferecer serviços para idosos, pessoas que estão com risco, às vezes moram sozinha. Então, você pode oferecer. Então, imagina, pessoas que precisam ir no supermercado, têm até uma condição de vida legal, mas não querem ir no supermercado. Existem os aplicativos que você pode pedir isso, mas você também pode oferecer. Imagina, você está num condomínio, você tem a sua empresa, mas você está no condomínio, você não consegue mais vender seus produtos, mas você tem condição de fazer esse tipo de serviço. Ofereça para quem está próximo de você. Você vai estar ajudando essa pessoa e ainda vai receber uma receita por isso. Mostre onde os produtos estão sendo preparados e embalados. Foi aquilo que eu falei. Se você trabalha com alimentação, você tem que deixar isso muito claro. Cuidados dos colaboradores. Faz um vídeo, mostra, ó, aqui é a nossa cozinha, ó, o cuidado que a gente tem na preparação, lava a mão aqui, faz isso, sabe? Então, tudo isso você tem que mostrar, porque você tem que mostrar transparência, segurança, mas acima de tudo, como cidadão, como empresário, você tem que mostrar responsabilidade daquilo que você está fazendo, ok? Então, tenha esse cuidado. Então, para isso você consegue fazer um pouco desse equilíbrio, reduzir as despesas, aumentar a sua receita através de fontes alternativas e verificar formas de você continuar vendendo. Se não dá para vender o produto que você tem, tente buscar uma outra alternativa de acordo com o que o mercado está precisando no momento. Nós temos que nos reinventar e reinventar sempre. E aí você vai chegar no ponto que é seus colaboradores, não por ordem, né, mas você tem que ser muito transparente com esses colaboradores. Você tem que explicar o ponto da empresa, né, que você realmente quer que a empresa continue. Se for o momento de que eles vão ter que ficar em casa, você vai dizer, você tem que buscar para que o seu negócio continue. Então, essa é uma opção que a empresa tem que fazer. Acordos com o sindicato, entrar em contato com o sindicato, tentar orientação, como que eu devo proceder? Eu vou deixar meus funcionários em casa? Eu posso descontar o vale transporte, o vale alimentação? Vai depender de qual categoria e qual sindicato, mas com a nova legislação você pode fazer acordos individuais, né? E você, claro, é bom validar com o seu sindicato, mas para que você, se o objetivo é a pessoa receber o vale transporte, o vale alimentação, porque ela está se deslocando até a sua empresa, mas nesse momento ela está em home office, por que você não consegue conversar com os colaboradores para reavaliar esses pagamentos? Mas de uma forma legal, dentro da legislação, acordado, né? O acordado não sai caro, né? Então você precisa fazer isso. E sempre mostrando para eles que é muito melhor, né? Pelo menos receber uma parte, receber o que é de direito, do que simplesmente todo mundo ficar sem receber nada e não ter condição, inclusive, de manter a família. Então, acho que é algo importante de conversar. Saber dos funcionários, como que estão, se possuem reservas. Essa é a hora de você, empresário, também se mostrar humano e preocupado com aqueles que realmente fazem a sua empresa no dia a dia. E se der para continuar de casa, melhor, né? Eu sei que porque cabeça, né? Tem aquele ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Imagina você deixa seus colaboradores em casa, estão lá de boa. Também digo para você, se você for esse colaborador, pô, invente alguma coisa, veja como você pode ajudar o seu
o seu chefe, a sua empresa. Não simplesmente fique lá esperando, né, a crise passar, que, ó, não, eu sou funcionário, tá tudo certo. Não, seja também proativo nesse sentido. Mas se der para continuar de casa, é melhor, porque a cabeça, né, da gente, se fica sem fazer nada, não é muito bom. Então, pense na segurança dos dados, né? Se você vai liberar computador para o funcionário levar, então ele precisa assinar um termo de confidencialidade, ele precisa ter um termo de responsabilidade de entrega de equipamentos, ele precisa ter uma rotina definida em que você ajude ele como fazer isso, porque acho que acredito, mais de 80% das pessoas que estão fazendo home office agora nunca fizeram. Então, eu digo que até, igual meu marido, a pessoa acha que está em casa, vai descansar, vai dormir. Não, a gente tem que ter essa disciplina do trabalho. E uma sugestão que você faça reuniões semanais de acompanhamento. Aqui você tem algumas ferramentas, como o Zoom, você tem o Slack, você tem o Dropbox, né? Se você for guardar arquivos, dá para compartilhar. Você tem o G Drive, que é do Google Drive, também para compartilhamento de arquivos. Tem o Skype, né? O Skype, tem o próprio WhatsApp, que são ferramentas que você vai conseguir trabalhar com a sua equipe mesmo à distância, ok? Então, e são ferramentas todas gratuitas que dá simplesmente para você utilizar sem problema algum, ok? Então é bom você fazer essas reuniões de acompanhamento. E feito isso, você tem que pensar nos seus clientes. Na verdade, os seus clientes têm que ser o foco do seu negócio, porque nesse momento você tem os clientes atuais, mas se você pensar numa mudança de negócio, você tem que buscar atender, porque a sua empresa existe, você tem que atender à necessidade dos seus clientes. Então, você tem que manter contato constante, mostrar que a sua empresa continua ali firme e forte, e oferecendo os serviços que ele precisa, vendendo os produtos que o seu cliente precisa. Faça perguntas. Você está lá no WhatsApp com o cliente, você faça pergunta, o que mais você precisa? Posso te ajudar em algo mais? Veja como que você poderá ajudar os seus clientes, pois daqui você vai surgir essas possibilidades de fontes alternativas. Não adianta ficar chorando as pitangas, botando culpa na China, nos governos, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Você, como empresário, eu digo que vocês são os grandes heróis, então não é hora de desistir. Mas se tudo isso para você ficar algo difícil, complicado, lembre-se, comece, né? Às vezes a gente fica meio down, meio triste e só piora. Então, comece a fazer alguma ação, né? Comece a fazer ações, como eu falei. Vem aqui, entre em contato, faça ações, Instagram, Facebook, WhatsApp. Se não souber, peça para alguém te ajudar, mas faça alguma coisa. Não espere simplesmente que vai passar. Não, pode até piorar. Ó, que eu sou otimista, mas estou vendo que o negócio não tá fácil. E se você precisar de ajuda profissional, às vezes você pode ter um consultor próximo da sua casa, alguém que você conheça, ou se você quiser algo mais em conta, online, já que não dá para ficar perto de ninguém, eu quero mostrar para vocês que eu lancei a ferramenta que é a área de membros chamada Heróis. Então, essa área de membros, você vai ter tudo o que você precisa, esses documentos, termo de confidencialidade, termo de entrega de equipamentos, é uma verdadeira escola, né, para empresários. Então aqui você consegue saber desde a hora de abrir a sua empresa, legislação, contratação de funcionário, implantação de sistemas, marketing digital, mapeamento de processo, então tudo que uma pequena e média empresa precisa, ok? Então aqui basicamente só para você ter um pouco mais, o contrato de prestação de serviço, modelo de fluxo de caixa. E nesse período de crise, principalmente, a gente vai fazer mais aulas específicas de como você vai poder colocar tudo isso que a gente conversou hoje em prática
como que você pode negociar com o fornecedor, como que você pode negociar com o seu colaborador, com o sindicato, para que você realmente consiga fazer isso com segurança e consiga sobreviver. Como que você pode mudar, de repente, como a sua empresa está para um outro modelo de empresa, realmente para que você ultrapasse essa crise, ok? E a gente não caia nessas taxas, né, de mortalidade que o Sebrae fica aí falando o tempo inteiro. Realmente a área heróis, a área de membros heróis, eu criei para mudar essa perspectiva, né, de que as empresas elas não vencem os 2 anos de sobrevivência, ok? Então eu deixo para vocês aqui, vocês vai estar aqui na descrição, deixo aberto comentários. Dependendo do número de comentários e o assunto que for, eu faço uma nova aula, deixo aqui, posso até agendar uma live aqui para quem estiver aqui no YouTube e realmente fiquem à disposição, tá? Um grande abraço e vamos superar. Dizem que é no momento de dificuldade que a gente deve aproveitar as oportunidades. Então, aproveite tudo que vier e só não pode entrar em desespero, tá certo? Então, um grande abraço e a gente vai se vendo por aí. Tchau, tchau.